A igreja nos traz duas passagens que falam sobre cegos. A primeira leitura, retirada do livro do profeta Isaías, no capítulo 29, versículos 18, diz assim: naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão no meio das trevas e das sombras. O que essa primeira leitura está tentando fazer é relacionar a chegada do Messias com o fim da cegueira. De fato, havia em Israel, conforme os estudos feitos pelos mestres da lei, o entendimento de que quando o Messias chegasse, ele daria 3 grandes sinais da sua presença messiânica no meio do povo. O primeiro sinal seria a cura da lepra. No tempo de Jesus, e mesmo antes de Jesus, a lepra era o câncer do dia de hoje. Uma doença que ainda não encontra na medicina a cura, e que representa para aquele que sofre dessa doença uma grande possibilidade de morte. Se a medicina não conseguia curar a lepra, os judeus pensavam: o Messias, quando vier, ele vai curar o leproso. E esse vai ser um sinal de que não se trata de mais um curandeiro, mas sim do Messias que chegou no meio de nós. O segundo sinal que os judeus entendiam que seria típico do Messias seria a ressurreição de um morto. Os judeus pensavam: a morte é o fim da vida na terra, e a morte é irreversível. Mas o Messias, pelo seu divino poder, conseguirá reverter a morte. Então, para que nós tenhamos essa consciência de que o Messias tem o poder de curar e de trazer de volta alguém que morreu, nós devemos ficar atentos. Quando ouvirmos falar de alguém que está ressuscitando os mortos, nós temos que ter muito cuidado, porque pode ser o Messias. E o terceiro sinal era esse: o Messias também vai ter o poder de curar os cegos. Porque assim como a lepra, assim como a morte, a cegueira naquele tempo era irreversível. E somente alguém com poderes sobrenaturais poderia fazer com que um olho cego se tornasse um olho são, fazer com que alguém que não enxerga voltasse a enxergar ou começasse a enxergar. Quando Jesus nasceu, os judeus estavam nessa expectativa. Será que o Messias vem? Quem será o Messias? De onde será que ele virá?
de qual será a terra, a procedência do Messias, e quais serão os sinais do Messias, mas os judeus já sabiam: a cura da lepra, a ressurreição e a cegueira. A cura da cegueira são os 3 maiores sinais. Jesus, quando veio a esse mundo, e veio como Messias, Ele queria que as pessoas reconhecessem nele. Ele queria que as pessoas percebessem que Ele de fato é o enviado. Mas Jesus jamais quis que esse reconhecimento viesse através de curas e milagres que Ele fazia. Ele mesmo chegou a dizer: a cura e o milagre são sinais, mas não é o maior sinal. As pessoas estavam há 400 anos esperando esse Messias. O povo de Israel estava ansioso em busca de alguém que pudesse representar o cumprimento dessa promessa. É por isso que no tempo de Jesus, qualquer milagre que acontecia, os fariseus já iam para cima, os saduceus, os mestres da lei, e investigavam, porque eles queriam saber: será que esse é o Messias? E Jesus sabia que quando ele começasse a fazer milagres, as pessoas poderiam relacioná-lo com o Messias. E aí nós entramos no Evangelho de hoje, que nos conta um relato muito sintomático da realidade vivida por Jesus. À medida que ele foi curando as pessoas, à medida que ele foi libertando as pessoas, começou a correr pelas cidades afora a notícia de que Jesus tinha poderes sobrenaturais e de que talvez ele seria o Messias. O texto de hoje, Mateus, capítulo 9, nos conta que 2 cegos ficaram sabendo dessa conversa. Olha, tem um homem aí, diz que ele é de Nazaré, mas atualmente ele está morando em Cafarnaum. Onde ele passa, ele transforma tudo. Ele toca no leproso, a lepra vai embora. Ele toca no aleijado, o aleijado volta a andar. Ele toca no surdo, o surdo volta a ouvir. E ele toca até no cego, e o cego volta a ver. Esses 2 cegos, quando ouviram falar disso, eles se impressionaram, se entusiasmaram e disseram: é agora a nossa hora. Passaram a saber onde Jesus estava. Quando descobriram onde Jesus estava, eles começaram a ficar atrás de Jesus. Jesus ia para a direita, eles iam para a direita. Jesus ia para a esquerda, eles iam para a esquerda. Jesus ia para a frente, eles iam também. E eles disseram: nós não vamos arredar o pé enquanto ele não tocar em nós. Chegou uma hora que a multidão estava tomando tanto tempo e atenção de Jesus, que eles pensaram: nós temos que fazer alguma coisa, porque senão ele não vai nos ver. E aí eles começaram a gritar: tem piedade de nós, filho de Davi. 2 cegos, tenta imaginar essa cena, no meio da multidão gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. Tem piedade de nós, filho de Davi. E a multidão fazendo barulho, e o povo às vezes conversando alto, e Jesus sem conseguir ouvir direito. Resultado, Jesus voltou para casa sem atender esses 2 homens.
eles não desistiram, foram atrás de Jesus e pegaram Jesus na casa onde ele estava morando, Cafarnaum. E Jesus olhou para eles e disse para eles assim: vocês acreditam que eu possa curar essa cegueira? De alguma maneira Jesus estava perguntando: vocês acreditam que eu sou o Messias? Porque só o Messias tem poder de curar os cegos. Você acredita que eu sou o Messias? E eles disseram: sim, Senhor, nós acreditamos. Jesus estendeu as duas mãos e colocou a mão direita nos olhos de um, a mão esquerda nos olhos do outro, e disse: que seja feito conforme a fé de vocês. E na hora eles voltaram a enxergar. Tudo isso é impressionante, tudo isso é admirável, tudo isso merece a nossa atenção. Mas o que o texto nos conta que aconteceu logo a seguir é mais impressionante ainda. Depois que Jesus os curou, Jesus voltou-se para eles e disse assim, versículo 30: tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Veja, Jesus não apenas disse: eu não quero que ninguém fique sabendo. Ele disse: vocês devem tomar cuidado para que ninguém fique sabendo. Vocês devem fazer esforço. Vocês devem a todo custo colaborar para que ninguém fique sabendo. Aqui a gente já fica um pouco estranhando, porque como as pessoas não iam ficar sabendo? Como uma pessoa cega volta a enxergar, anda na rua e os outros não vão perceber que ela está enxergando? Como assim, Jesus? O Senhor realizou uma cura que não tem como esconder. As pessoas vão olhar para nós, as pessoas vão nos ver andando, sem precisar de amuleta, sem precisar de ninguém segurando nossa mão. As pessoas vão logo constatar: ué, esse cego estava sem conseguir andar, sem conseguir enxergar, agora está andando, está enxergando. O que foi que aconteceu? As pessoas vão ficar sabendo. Mas a principal pergunta não é nem essa, a principal pergunta é: por quê? Por que Jesus fez uma cura tão bonita e ele não queria que ninguém ficasse sabendo? Veja, não foi um cego só, foram dois. E não foi qualquer cura, foi a cura da cegueira, que é um sinal de messianidade. Se aquela cura ia mostrar para as pessoas que Jesus é o Messias, por que ele não quis que os cegos contassem? Eu dou para você 30 segundos para pensar nessa resposta. Por quê? Porque Jesus disse para eles: não contem nada, façam esforço, lutem, tomem cuidado, ninguém deve ficar sabendo. Você deve estar pensando assim: é para testar eles, padre. Jesus queria testar esses cegos, ex-cegos, para ver a fé deles. Eu digo para você: de jeito nenhum. Jesus não é desses que fica criando dificuldade para vender facilidade. Quando ele disse: eu não quero que ninguém saiba, ele estava falando a verdade, ele não queria. Mas por que ele não queria? Por causa de um problema que acontece até hoje, no mundo inteiro, no Brasil, na cidade de Montes Claros, e talvez até na catedral. Que problema é esse, padre? O problema de nós confundirmos Jesus. Jesus, quando veio, ele não queria tanto ser conhecido como o fazedor de milagres. Ele queria ser conhecido como aquele que morreu na cruz.
Mas ele sabia que na medida que ele fosse entregando milagres e curas, as pessoas tenderiam a procurá-lo só por causa disso. E é o que hoje nós vemos acontecer. Tem muita gente que vai atrás de Jesus não porque quer ser salvo, mas porque quer um milagre. Tem muita gente que procura a Deus, que procura Jesus, que procura a igreja, não porque deseja mudar de vida, mas deseja resolver um problema momentâneo. É uma dor que está sentindo, é uma doença que apareceu, é um problema de alguém da família. São coisas específicas de uma vida material. E quando Jesus disse para esses dois cegos, não contem para ninguém, Jesus estava dizendo, olha, eu quero que as pessoas saibam que eu sou o Messias, mas não pelas curas que eu faço. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou o Messias pelo tamanho do meu amor por eles. As curas, os milagres, tudo isso são reflexos do meu amor. Mas a maior prova do meu amor é a minha morte na cruz. E o que eu quero que seja marcante, o que eu quero que seja determinante, não são as curas, mas a minha morte na cruz. Às vezes eu fico tão preocupado, meu irmão, com essas pessoas que buscam a igreja como se fosse um mercado, um supermercado que entrega a cura, o milagre que eu preciso para melhorar a minha vida momentânea material. Jesus de alguma maneira estava dizendo, olha, mais importante do que a cura é a salvação, viu? Mais importante do que ter os olhos funcionando é ter o coração e a alma enxergando a Deus. Mais importante do que ter dinheiro no bolso é ter a salvação na alma. Mais importante do que ter carro, do que ter um emprego, do que ter estabilidade financeira, é você estar na graça de Deus. Jesus, de alguma maneira, ao demonstrar essa preocupação, já antecipava um problema vivido pela igreja nos dias de hoje. O problema de instrumentalizar o milagre e a graça e descartar o principal. Meu irmão, até agora eu estou me esforçando para mostrar para você o seguinte: o principal na igreja não é a graça, não é o milagre, não é a cura. O principal na igreja é a salvação. Esse tem que ser o seu principal motivo, esse tem que ser o seu principal desejo, ser salvo. Ah, mas eu posso pedir o milagre? Pode. Eu posso pedir a graça? Pode, mas isso não é o principal. Sabe por que tem muita gente que vai embora da igreja? É porque essas pessoas não estão atrás do principal, estão atrás do secundário. Quando você vem para a igreja atrás da graça, se você recebe a graça, você não precisa mais voltar. Mas quando você vem na igreja pela sua salvação, por amor a Jesus Cristo, a cada dia você quer estar na igreja. Não por causa do padre, não por causa da igreja, mas por causa do Jesus que ali está. De alguma maneira, nesse episódio dos dois cegos, Jesus estava mandando um recado para nós, dizendo: ó Montes Claros, ó Norte de Minas, ó Brasil, não se deixem encantar pelo brilho dos milagres e das curas. Tudo isso é importante, tudo isso tem valor, mas isso não é o principal. O principal é a salvação. O principal é o reino de Deus, o principal é a vida eterna que eu vim trazer para você. Não deixe o principal por causa do secundário. Se for preciso,
Deixe o secundário, mas não deixe o principal. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.